dia a dia da economia. Com Miriam Leitão. Muito bom dia para você, Miriam Leitão. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. Bom dia, Miriam. Miriam, você conversou com a ministra Esther Dweck a propósito do projeto ou das medidas que foram aprovadas no Congresso Nacional que beneficiam servidores do Legislativo. E, inicialmente, ela disse que desconhecia a intenção do Congresso Nacional de avançar nesse ponto. Eu falei sobre isso e sobre muitas outras coisas. Essa semana a gente conversou aqui várias vezes sobre funcionalismo público, né? Foi uma longa entrevista sobre todo o trabalho dela e tem outros pontos para falar, vamos ver que se cabe nesse comentário. Mas sobre isso especificamente, evidentemente eu abri a entrevista com isso, ela disse que ela não sabia, ele indicou que o governo não tinha sido comunicado desses detalhes, sabia que ia ter um aumento, que ia ter uma proposta de aumento, porque teve aumento nos 2023, 2024 e 2025, então achava que ia ter um aumento do profissionalismo. Mas esses detalhes, inclusive, que a gente criticou aqui, que a gente falou, que a sociedade está criticando muito, que é esse adicional e essa ideia de trabalhar 3 dias e folgar um, e pode virar, isso pode virar salário, o salário pode estourar o teto, e esse ganho extra não tem imposto de renda, tudo isso que a gente conversou ontem, ela disse que não sabia e ela não adiantou se o presidente vai ou não vai vetar, mas ela falou que não foi. E quis fazer uma diferenciação com o projeto do Executivo que foi aprovado no mesmo dia, na mesma noite. E ela disse que o projeto do Executivo vem sendo preparado já há algum tempo e que tinha várias coisas interessantes. Primeiro, era aumento de salário para quem ganha menos na base e que tinha salários salários muito mais baixos, mesmo que ficaram 7 anos sem aumento durante o governo Temer e Bolsonaro. E já teve aumento no governo Lula, mas precisava de um aumento maior. Também é o seguinte, ela falou que 99% dos servidores do Executivo já ganham muito abaixo do teto ou muito abaixo do teto. E disse que também que que uma coisa interessante é que ela falou que a Constituição permite que haja salários acima do não sei se está fazendo muito barulho, estou indo não, no lugar, tá tranquilo, Miriam. Estou percebendo que você está se deslocando aí para escapar mesmo do barulho ao fundo. Mas não tem problema, nós estamos entendendo. Então... E você falava sobre o fato de que a Constituição permitiria, de alguma maneira, salários acima do teto. Pois mas dentro dessas circunstâncias, assim, pode ter esse aumento, mas uma lei vai regulamentar em que casos excepcionais pode ter esse ganho acima do teto. E acontece que a lei nunca foi aprovada e consegue regulamentar com força de lei. O governo fez uma proposta de lei complementar e quis negociar com os poderes, porque no caso do Executivo é muito mais controlado. O aumento tem esses ganhos, tem no Judiciário, no Legislativo e nos governos estaduais. Então ele quis fazer um pacto para estabelecer a lei complementar. Mas essa lei ela não foi adiante. Ela acha que a negociação tem que continuar para estabelecer exatamente em que excepcionais situações alguém pode ganhar acima do teto, né? Então, não é essa farra toda que eles estão fazendo. Outra coisa que ela falou bastante coisa aí e eu não vai caber nesse comentário, mas eu queria dar 2 toques. Primeiro, sobre a proposta da reforma administrativa do deputado Pedro Paulo. Ela disse que tem coisas boas, tem coisas, inclusive, que pegou lá a proposta delas, do próprio Ministério da Gestão, mas ela acha que não vai ser aprovado nessa legislatura e tem um defeito,
que ela chama de exagero de constitucionalização. Ela falou que até diretrizes que eles estabeleceram no Ministério da Gestão foram transformadas no projeto em em Constituição, decisão da Constituição. Aí acho que é demais, isso amarra muito. Uma outra coisa que ela contou é que foram criadas 6 carreiras transversais, que modernamente você não pode ter uma carreira em cada ministério, às vezes em cada secretaria. Então, a carreira que vai servir a vários ministérios. Então, ao longo da vida, o funcionário pode ir para vários ministérios. E dei um exemplo de uma coisa interessante que foi criada, e foi aprovada, inclusive, nesse projeto, que é a carreira civil dentro do Ministério da Defesa. Porque o presidente Fernando Henrique criou o Ministério da Defesa como um ministério civil, e ela falou que ele fez muito bem, fazia assim, só que nunca teve uma carreira civil, então o ministério foi muito militarizado, que ela acha que tem que ter, então foi proposta, e isso é uma proposta do ministro Zé Múcio de criar, mas ela falou que propôs, e foi executado, uma proposta transversal com a Justiça, que vai ser, na verdade, não só o Ministério da Justiça, mas a Justiça em outros ministérios. Então, vai ser um cargo de carreira civil, a carreira civil no Ministério da Defesa e Justiça, civil e Justiça. Então, vai servir a outros ministérios. Bom, já estou com 6 minutos e não contei tudo. A entrevista está no Globoplay, gente. É muito interessante, eu gosto muito desse assunto, os detalhes dessa necessidade de transformação constante do Estado, porque o mundo está em transformação, a digitalização está aí, enfim, muita coisa interessante lá. Muito obrigado, e fica a recomendação, portanto, aí dos ouvintes, para que eles possam acompanhar também essa sua entrevista completa. Muito obrigado e um bom dia para você. Até mais. Bom dia. Até mais.